Olá, meus jovens investidores de todas as idades, vamos dar uma olhada nas principais informações atualizadas da Raizen. A Raizen, meus amigos, conseguiu da B3 a prorrogação do prazo para colocar suas ações acima de R$ 1. Isso significa que, por enquanto, a Raizen não precisa fazer o grupamento de suas ações Raiz 4. Neste vídeo, irei olhar com vocês estas e outras informações envolvendo a Raizen. Mas antes de falar sobre esse grupamento e seus potenciais impactos nas ações e para os acionistas, eu vou fazer uma correção. Vou agradecer ao membro ontem que colocou lá nos comentários. É porque ontem eu fiz um vídeo justamente chamando a atenção que tinha passado o prazo da B3 e a Raizen não tinha comunicado aos seus acionistas o que ela ia fazer para obedecer à regra da B3, ou se ela estava pensando em pedir uma prorrogação, algo que é bem comum de acontecer. Só que aí, juntamente com isso, eu fiz uma análise de quantas ações a Raizen vai colocar no mercado nesse processo de aumento de capital, de aumentos de capital que a companhia irá fazer nos próximos meses. Então, se você não assistiu esse vídeo ainda, assista lá para você ter uma noção de quanto que a Raizen vai emitir de ações. É só você acessar a playlist do setor agroindustrial. E a correção que eu vou fazer é que no cálculo das ações eu esqueci de fazer um cálculo importante. Porque no material divulgado da recuperação extrajudicial, eu esqueci de colocar o cálculo das ações que podem ser subscritas pela Cosan e das que serão, aqui é uma garantia firme, 3,5 bilhões de reais serão aportados pela Shell na Raizen. Então a Shell, meus amigos, ela vai receber 14 bilhões de novas ações ordinárias, assim como a Cosan. Os controladores atuais, os aportes que eles vierem a fazer, vai ser remunerado por ação ordinária, ou seja, de quem tem direito ao voto. A Cosan, se ela exercer o direito dela máximo, que ela se dispôs a fazer, né? Aqui ainda é um potencial, ao contrário da Shell. A Shell já falou, olha, vou botar 3,5 bilhões na Raizen. A Cosan não, a Cosan falou, olha, pode ser que a gente bote 500 milhões. Então, naquele cálculo que eu fiz, vocês botem aí 2 bilhões de novas ações ordinárias que podem ser emitidas pela Cosan e 14 bilhões de novas ações ordinárias que serão emitidas para a Shell. Então, meus amigos, vamos dar uma olhada no comunicado ao mercado, por meio do qual a Raizen comunica que a B3 concedeu até o dia 31 de março de 2027 o direito para a Raizen conseguir colocar suas ações acima de R$ 1. Então, a Raizen tem autorização da B3 a operar como penny stock até esta data, 31 de março de 2027. Este comunicado ao mercado é o terceiro que a companhia informa a seus acionistas sobre enquadramento de ações por elas estarem abaixo de R$ 1. A companhia foi notificada pela primeira vez em dezembro de 2025 e ela tinha até o dia 29 de maio de 2026. Então, o que era esperado? Que até o dia 29 de maio de 2026, as ações da companhia ficassem acima de R$ 1, esperando resultados que a companhia iria fazer para melhorar os seus resultados ao longo desse tempo. Só qual a questão? Em março de 2026, veio o pedido de recuperação extrajudicial da companhia. A companhia anunciou que não ia conseguir cumprir com suas obrigações com os credores e falou que ia fazer um processo de recuperação extrajudicial, processo no qual ela está até agora. Aí quando chegou maio, a companhia já falou assim, olha, entramos em contato com a B3 e eles falaram que a gente pode prorrogar. A gente tem agora até o dia 8 de julho de 2026 para colocar nossas ações acima de R$ 1. Então também não precisamos fazer agrupamento. E agora, este último comunicado foi o terceiro. Eles têm agora até o dia 31 de março de 2027. A questão é, por que nesse outro aqui, que foi feito em maio, por que eles já não pediram para prorrogar até março de 2027, já que março de 2027 é uma das datas importantes no cronograma de reestruturação extrajudicial? Vocês sabem a resposta? Eu, sinceramente, não faz o mínimo sentido.
Por quê? Ó? Em relação ao cronograma, o que eles pretendem fazer em relação a datas, o fechamento da transação, da reestruturação da empresa, está previsto até o dia 31 de março de 2027, justamente a data para eles colocarem essas ações acima de R$1. E a separação em raiz em energia e raiz em combustíveis tem até o dia 31 de dezembro de 2027 para acontecer. Por quê? Porque não é só separar as ações da companhia, dividir ela em duas novas empresas, não. Tem outras coisas, ó. Condições precedentes para o fechamento. Ou seja, se essas condições não forem atingidas, não há reestruturação, não há divisão em novas empresas, nada acontece. A companhia deixou claro, ó. Tem que ser resolvida a situação da transação tributária federal, ou seja, as novas companhias, o que elas vão assumir de dívidas e impostos. Isso tem que ser decidido com os credores, acordo sobre obrigações de reembolso dos acionistas e acordo sobre o plano de venda e segregação de negócio. São várias etapas que tem que ser cumprida e a companhia, pelo menos eu não vi nenhuma divulgação de como está o andamento dessas negociações até essas datas que eu coloquei para vocês. Então fiquem de olhos abertos, porque agora nós teremos duas empresas novas, Raiz em Energia e Raiz em Combustíveis, e a companhia tem que fazer negociações importantes. Eu destaco dentre as quais a transação tributária dos seus empréstimos, dos seus débitos tributários junto ao governo federal. A reestruturação extrajudicial da companhia não é uma reestruturação apenas dos empréstimos, é uma reestruturação como um todo, inclusive um passivo tributário muito grande. Então, saber como é que será a situação tanto da Raiz em Combustíveis como da Raiz em Energia é algo que vai demandar tempo e temos muita coisa para saber ainda durante a execução efetiva desse processo de segregação dos negócios, de reestruturação da atual Raizen, que vai ser dividida em duas novas companhias. E quando vamos olhar a situação da empresa, o que é que nós vamos observar? A Raizen, ela entrou em recuperação judicial justamente devido ao descasamento entre os seus ativos e os seus passivos. O que é ativo? Ativo são os bens e direitos de uma empresa. Por exemplo, o dinheiro que você tem em caixa, os seus estoques, contas a receber, tributos, créditos tributários, né? E outros pontos. Aí você tem os ativos circulantes e o ativo não circulante. O problema todinho da Raizen está no ativo circulante e na questão entre o ativo circulante e passivo circulante, desculpem. Claro que o problema está no ativo, mas não é só no ativo. Ó. O problema é esse aqui, ó. Em ativo circulante, ou seja, aquele que é exigido em até 12 meses após o vencimento, o fim do exercício atual, a companhia tem para cobrir suas obrigações 42 bilhões 328 milhões de reais, de acordo com o último resultado. É a última foto que nós temos do balanço da Raizen. E quando você pega os passivos, que são justamente as obrigações, com o que a empresa vai ter que desembolsar dinheiro, ou o que a companhia vai ter que cumprir com terceiros, ó, ela tem obrigações com fornecedores, com convênios, arrendamentos, empréstimos, impostos, etc, etc. Aí é que a matemática não está batendo. Esse é o passivo circulante. É o passivo que a companhia tem que desembolsar, tem que cumprir suas obrigações nos próximos 12 meses após o exercício social atual. Enquanto nos ativos, em ativo circulante, juntando tudo, são 42 bilhões e 300, ó, 42 bilhões e 300 bi de ativos. Os seus passivos estão ali maiores do que 93 bilhões e meio de reais. Então vejam que há um descasamento. O que foi que ajudou a aumentar esse descasamento? Tá lá no resultado. Ó. Em 2026, a companhia reconheceu os empréstimos e financiamentos que entraram nessa recuperação extrajudicial. Em empréstimos e financiamentos, a companhia tinha 68 bilhões e 600 milhões de reais, vencendo nos próximos 12 meses para um caixa muito, mas muito menor do que isso. Em caixa, a companhia tinha ali na faixa dos 13 bilhões e uns quebradinhos.
E quando vamos olhar as obrigações que fazem parte e as que não fazem parte desse plano de reestruturação extrajudicial, aqui nós temos dados da companhia, total de dívidas fora do plano de recuperação extrajudicial, estava ali em mais ou menos 6 bilhões 760 milhões de reais, enquanto que as dívidas sujeitas ao plano de reestruturação estavam no momento em que isso aqui foi divulgado, porque isso aqui é só uma foto, né? A situação de qualquer empresa ela vai mudando diariamente e é consolidado por mês. E nós temos acesso, o grande público, trimestralmente. Na grande maioria das empresas é assim. Então, no último trimestre que a Raizen divulgou, ela tinha, nesse plano de reestruturação extrajudicial, o total de mais de 62 bilhões 764 milhões de reais em dívidas sujeitas a esse processo de reestruturação. Claro que quando saiu o plano de recuperação extrajudicial, isso já tinha aumentado ali para 64 bilhões e 700, mas isso daqui foi divulgado no mês 6 de 2026, né? Mês de junho, ou como chamam aqui no Nordeste, mês de São João. Então, só no mês de São João é que esse passivo foi comunicado como 64 bilhões e 700. Mas no último resultado, estava aqui, ó, 62 bilhões e 700. Então, a Raizen colocou mais 2 bilhões de reais nesse plano de reestruturação extrajudicial entre o período que ela divulgou seu último resultado e que ela efetivamente divulgou o seu plano de recuperação extrajudicial. E os passivos tributários, meus amigos, eles vão continuar com a Raizen Energia e Raizen Combustíveis. Essa transação tributária federal, ela é um processo muito importante nesta nova Raizen. É um dos pontos que nós temos que ficar de olho, porque a companhia mesmo colocou, ela dedicou um espaço só para isso. Daí, por quê? Porque mostra justamente a importância da transação tributária. A companhia, ó, ela vai ser dividida em duas, a Raizen Energia e Raizen Combustíveis, e essas empresas vão assumir essas dívidas tributárias. Então a companhia deixou claro aqui, ó, ela deverá buscar uma transação tributária para seus passivos tributários federais e, se for determinado ser viável, benéfico, deverá também buscar acordo ou outra forma de resolução para os seus passivos tributários estaduais e federais. Por isso que eu falo transação tributária, porque ela não se limita a débitos com tributo federal. Não, a Raizen tem débito com tudo quanto é fisco, tanto estadual quanto municipal. A transação tributária federal, unicamente ela, ou seja, as tributárias estaduais e municipais não são condições precedentes, será uma condição precedente para o fechamento, ou seja, ela tem que ser resolvida, sujeita à aprovação do Comitê de Credores e Acionistas. Por que isso vai acontecer? Olha, Raizen Energia e Raizen Combustíveis vai ter outros credores, inclusive tem pessoas brigando para ver quem é que vai assumir o controle da Raizen. Se você quiser entender quem é que vai assumir o controle da Raizen, só dá uma olhadinha lá na playlist do setor agroindustrial. Fiz uma análise lá sobre quem quer mandar na Raizen. Então aqui, meus amigos, o passivo tributário da empresa, ele passava dos 28 bilhões e 700 milhões. Destes, 25 bilhões eram passivos tributários. Então veja que é um passivo tributário muito grande. Por isso que essas novas companhias, os credores, os novos acionistas, eles têm que ter alguma previsibilidade concreta, não apenas teórica, de como será a situação das duas novas empresas em relação aos seus passivos tributários, principalmente o federal, porque aqui é onde estão os maiores valores, né, de débitos da Raizen. Então veja que o processo de reestruturação da Raizen não é um processo de reestruturação fácil. Não é à toa que as ações da Raizen no último pregão atingiram a sua cotação mínima nos 27 centavos. O volume até que recuperou um pouquinho, mas é um volume que, em média, nos últimos dias está em queda. As ações da Raizen movimentaram nos últimos 20 pregões apenas 5 milhões de reais, e Raizen era uma empresa que costumava movimentar, mas muito, muito acima disso, meus amigos. Deixa eu ver se eu pego aqui. Ó, por exemplo, ali em março deste ano, que foi quando eu sabia ali que ia ter um plano de recuperação extrajudicial, né? Eu tinha rumores. Ali em 11 de março, por exemplo, a companhia movimentava 40 milhões.
Em janeiro, teve dia dela movimentar 125 milhões, a média estava em 30. Em março mesmo, a companhia movimentou num dia 59 milhões, 64 milhões, mas com a média na época de 40 milhões. Então vejo que é uma diminuição de interesse muito grande, justamente em virtude de tudo que nós vimos até aqui. E você? O que você aguarda da Raizen? Deixe aí abaixo no seu comentário. Se você gostou, deixe seu like. Muito obrigado a todos, tudo de bom. Nos vemos nas cenas dos próximos capítulos e até mais, meus amigos.